Olá, que Deus bendiga a vida de todos ustedes em el nombre del Senhor Jesucristo. Vamos dar continuidade acá então a nosso estudo bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14. Estamos estudando esta carta do apóstolo Pablo à la igreja de Corinto, que era uma igreja muito problemática, llena de problemas, como vemos hoje dia também na igreja atual, né? No contexto geral de las iglesias evangélicas cristianas também, verdade? Muitos errores, doutrinas totalmente erradas, muitas herejias, e sobre esto vamos estar falando um pouco também no dia de hoje. Porque o apóstolo Pablo já justamente escreveu esta carta para corrigir os errores que havia na igreja de Corinto, esta cidade que hace parte de Grécia, e aí Pablo havia sembrado uma igreja, não? Havia uma igreja cristiana aí, pero com alguns ou muitos problemas. E ele enviava estas cartas para corregir estes problemas e trazer as revelações de Deus, a palavra de Deus, a edificação para a igreja. Por isso é muito, pero muito importante estudar as cartas de los apóstolos para as igrejas, porque aí está o verdadeiro evangelho. Aí está o fundamento da igreja. O próprio Senhor Jesus, não? A própria Bíblia nos habla que a igreja está fundada, né, está basada sobre os fundamentos de los apóstolos, em la doutrina de los apóstolos. Por isso, muito importante ler o Novo Testamento, principalmente no las cartas de los apóstolos, que é o que vai guiar a igreja em los dias atuais também. 1 Coríntios capítulo 14, pero antes de empezar a ler, vamos orar. Espírito Santo, em el nombre del Senhor Jesucristo, mi Deus, acá estamos para adorarte, para glorificarte e para exaltarte, mi Deus. Te pedimos misericórdia, te pedimos compaixão, perdão por nossos pecados, por todas nossas falhas, mi Deus. Que tu vengas a lavar-nos, a limpiar-nos, a purificar-nos e a llenar-nos, mi Deus, mais e mais de tu Espírito através de tu palavra. Senhor, abre nossa mente. Senhor, dá-nos clareza, dá-nos graça para compreender tu palavra, Senhor. E donde chegar este vídeo, donde chegar esta prédica, este estudo, chegue salvação, mi Senhor. Es lo que eu te pido en el nombre del Senhor Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Então, sempre é importante que você tenha aí sua Bíblia, verdade? Para comparar o que eu vou dizer, né? Porque você não é obrigado a crer em todo o que eu digo, como você não é obrigado a crer em todo o que os pastores dizem, salvo se tem base bíblica. Se eles estão falando algo que está escrito, você leu, conferiu e viu que sim está de acordo com a palavra, aí não há nenhum problema, verdade? Muito bem. Vamos começar. 1 Coríntios 14, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, disse assim: procurar alcançar o amor. Então, mais uma vez, se você viu o vídeo passado, hablamos muito sobre o amor, que o amor é o maior dom que uno tiene que buscar, tener e executar. Amar é dar, amar es cuidar. Sería muy bueno que usted lea el capítulo 13 nuevamente, que usted entendiese mejor sobre este don supremo que es el amor, ¿no? Dios es amor, ¿verdad? Y él dice, procurar alcanzar el amor, ¿eh? Vamos vivir en amor. Pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticeis. ¿Viste? Então, Pablo vai falar aqui de los dones espirituales.
En la época de los apóstoles, de los 12 apóstoles e de los profetas, havia aí, então, vários dones que estavam todavia vigentes. El dom de línguas, que já vamos explicar o que é o verdadeiro dom de línguas, o que são as línguas verdadeiras, as línguas falsas, não? El dom de milagros, el dom de cura, el dom de profecia, ou seja, de trazer novas revelações, porque a Bíblia não estava completa, não estava escrita todavia, verdade? Totalmente, Deus estava dando revelações aí para os apóstolos, para trazer o evangelho, a nova doutrina para a igreja. Então, Deus dava estes dones de profecias, de revelações, de línguas, de curas, de señales, de milagros, ¿verdad? Deus hacía milagros extraordinários por la mano de los apóstoles, muertos que ressuscitavam, eles falavam em outros idiomas, que era um dom que Deus dava, etc, etc, etc. Então, naquele momento, estava vigente os dones. E por que hoje, os dones, a maioria destes dones já não se vê mais, já não estão vigentes mais? Simplesmente porque a Bíblia já está escrita. Aqueles dones que Deus dava era porque a igreja não tinha a Bíblia. As igrejas não tinham a Bíblia. Então era necessário que naquele momento um profeta, um pastor, um apóstolo recebesse uma revelação de Deus para transmitir. Deus tinha que usar todavia aqueles corpos, aqueles homens para transmitir sua palavra. Hoje já não é mais necessário. Hoje temos a Bíblia. Hoje qualquer pessoa em qualquer lugar. Não é necessário que você esteja cerca de um pastor ou dentro de uma igreja, não, em qualquer lugar, em sua casa, em la cárcel, en el hospital, en la calle, en el auto, em qualquer lugar, você tem a Bíblia, verdade? Você tem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Você pode abrir-la e você pode ler-la, e aí o Espírito Santo vai falar com você. Aunque não tenha um pastor, um apóstolo, toda a revelação que Deus deu a los apóstolos já está aqui. E Deus permitia que aqueles apóstolos e profetas fizessem milagros extraordinários para que a gente creyera que o que eles diziam era de verdade a palavra de Deus. Verdade? Hoje não é mais necessário milagros extraordinários, curas extraordinárias, dones extraordinários. Isto já cessou. ¿Por que já não é mais necessário? Porque a palavra já está. Então aqueles milagros era solamente para confirmar a palavra de los apóstolos. ¿Verdad? Então, você, para que você creia, por exemplo, em lo que eu estou dizendo, como não é necessário que eu haga um milagro acá. Não é necessário que eu ressuscite um muerto, ou que eu hable em línguas idiomáticas, ou qualquer outra coisa sobrenatural. Não, simplesmente você abra sua Bíblia e veja, leia, examine, escudrinhe e veja se o que eu estou dizendo está escrito ou não está escrito. Você não necessita ver nada, só comparar com a palavra de Deus. ¿Me explico ou não? Então, hoje, eu não recebo novas revelações. Os pastores, os predicadores verdadeiros de Deus, não estou falando de los falsos profetas, os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros pastores, né? Então, eles, nós já não recebemos revelações, ou sonhos, ou visões para transmitir a palavra de Deus para vocês. Não, porque já temos a Bíblia. Simplesmente eu vou a orar, vou a ler a palavra de Deus, vou escudrinhá-la, vou estudá-la, vou examiná-la, vou entendê-la e depois eu vou a transmitir para você. Solamente esto, ou seja, os pastores de hoje não têm mais estes dones sobrenaturais de revelação,
de adivinação, nada de isso. E se você escuta que há um pastor, ou um obispo, ou um falso apóstolo, qualquer que seja o título que tenha, se ele diz que recebe novas revelações, novas doutrinas, então este homem é um enganador, é um falso profeta, é um mentiroso, porque não existe outra revelação, nova revelação, toda revelação já está escrita em la Bíblia. Então, há demasiado hoje dia falsos profetas que se querem, vamos dizer assim, dizer que são mais espirituais, que são mais grandes, que são mais usados para que você creia neles e para que depois eles venham aproveitar-se de sua fé para sacar del dinheiro. Você pode observar isto, que estes homens que se dizem que são iluminados, que recebem revelações, que são profetas, que são isto, que são aquilo, são falsos profetas, e ao final de todo eles te vão a pedir plata. E você pode ver a vida deles, uma vida de lujos, não? Usando o dinheiro das pessoas. Desgraciadamente é assim, não? São ladrones disfrazados de pastores. Essa é a grande realidade. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isto já havia na época de los profetas, na época de los apóstolos, e não é diferente em los dias de hoje também. Tome muito cuidado com isso, meu amigo e minha amiga. Eu sei que você está vendo este vídeo, você é uma pessoa sincera, quizás você está dentro de uma igreja, de uma religião, de uma secta, que há pessoas assim, o que você tem que fazer é sair desse tipo de lugar, destas sectas, deshacer-se, abandonar estes falsos profetas, porque eles só estão aproveitando-se de sua ignorância bíblica, aproveitando-se de sua imadurez espiritual, de sua falta de conhecimento bíblico, para enganar-te. Aí você vai dizer, sim, mas eles usam a Bíblia. Claro, o diabo também usa a Bíblia. Os falsos profetas e apóstolos sempre usaram a Bíblia, eles agarram versículos e sacam do contexto, inventam histórias que não têm nada a ver com o texto bíblico. Então você tem que tomar muito cuidado. ¿Está bem? Então, entenda, em la época de los apóstolos, Deus deu a los 12 apóstolos e ao apóstolo Paulo, que foi o último apóstolo, não existe mais apóstolos, Deus deu a estes homens revelações, eles tiveram sonhos, visões. O caso do apóstolo Paulo foi hasta levado ao terceiro cielo, ele viu o cielo, ele viu a glória de Deus, enfim, todo está escrito na Bíblia. Hoje dia já não existe mais este dom de línguas, já não existe mais este dom de curas, de milagros, de señales, de coisas assim sobrenaturais. Aí você vai assim, pero Elvis, você não crê em milagros? Os milagros já não existem, já não podem acontecer? Não, eu não disse isto. Eu disse, o dom já não existe mais, pero os milagros siguen existindo, pero você não necessita de que alguém venga a ministrar a cura em sua vida. Você mesmo pode orar a Deus em nome de Jesucristo e pedir a Deus que ele haga um milagro em sua vida, que te bendiga. Jesus dijo, em mi nombre, verdade? Em mi nombre, todo o que pedires al Padre, em mi nombre, recebereis. Então você pode pedir a Deus em nome de Jesucristo que te cure, que te libere, que te prospere, que bendiga a sua família, que te salve. Todas as bendições você pode pedir a Deus. Pero entenda uma coisa, Deus não vai dar todo o que você pede. Ele não vai ser totalmente sua vontade. Ele vai ser sempre a vontade dele. Por isso, a maneira correta de você orar é, Padre, eu preciso de isto, eu quero isto, eu necessito aquilo. Pero se é tu vontade, dá-me. Se não é tu vontade, amém. O próprio Jesus, sempre quando ia orar, ele dizia, Padre, que se haga tu vontade, não a minha. Então, há coisas, há milagros que você vai pedir a Deus e ele não te lo vai dar. Isto não significa que você não tem fé.
Estos van a decir los falsos profetas, estos mentirosos, porque ellos dicen que van a hacer milagros, que van a hacer... Y cuando la persona llega ahí no acontece nada. Y ellos saben que van a decir que usted no tiene fe. Vê como são sinvergüenzas, enganadores. Ele vai dizer, te faltou fé. Ou te vai dizer, porque você não hizo o sacrifício, ou porque você não deu a plata, ou porque você não deu o dinheiro, ou porque você não subiu o monte, ou porque você não ajonou, ou porque você não foi a Israel, ou porque você não tem o pañuelito, ou porque te falta esto, te falta aquilo. Sempre vão a poner excusas, porque eles prometem, 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 e não se cumpre nada, e vão a poner a culpa em você. E você vai dizer, mas eu vi que alguns acontecem. Mira, há milagros que acontecem, mas não é por la mano de Deus. É por el próprio Satanás, é por el próprio diabo. Se um milagre acontece em meio destes falsos profetas, ou foi por la fé de la persona mesma, ou foi um espírito enganador que usou a esta persona. Porque Jesus mesmo dijo que vai chegar um dia, o dia del juízo, el día del juicio final, muitos destes falsos profetas, ou melhor dizendo, todos os falsos profetas vão ao inferno. Vão ao inferno. E quando chegar aí para o inferno, vão a dizer, Senhor, pero em tu nome expulsamos demônios, em tu nome curamos enfermos, em tu nome hicimos isto, em tu nome hicimos aquilo. E Jesus les vai a dizer, apartaos de mim, porque eu não os conozco, hacedores de maldade. Isto está escrito na Bíblia, está escrito, você pode buscar aí. Jesus dijo que muitos de estes que hacen milagros hoje dia vão dizer, pero hicimos em tu nome, sim, pero ustedes usaram mi nome nomás, pero não eram meus. E o diabo também hace milagros. O diabo também hace coisas sobrenaturais para enganar a las pessoas. Então tome cuidado, nem sempre onde há um suposto milagro ou algo sobrenatural, que aí está a mão de Deus. Não, aí pode estar a mão de Satanás também. Aí pode estar a mão de los demônios também. Então, para você receber uma bendição, você não necessita de um amuleto, você não necessita de um intercessor, não necessita de nada. Pida a Deus. Claro, eu posso orar por você, não há problema, pero não significa que eu tenho um dom. Você também pode orar por mim. Orar uns por los outros, né? Então, vá entendendo, porque aqui no capítulo 14, você vai começar a entender bem como funcionam estas coisas, verdade? Então, ele diz aqui no versículo 1, procurar alcançar o amor, pero também desear ardientemente os dones espirituales que havia naquela época, verdade? Sobre todo que profeticeis. Qual é o dom de profecia que o apóstolo Paulo está falando acá? O dom de profecia era o dom de predicar a palavra de Deus. Por exemplo, eu agora, neste momento, estou profetizando. Eu não estou recebendo nenhuma revelação do céu, eu não estou escutando nenhuma voz sobrenatural, simplesmente o Espírito Santo que está dentro de mim está usando minha boca, colocando as palavras em minha mente, em minha boca para transmitir, pero palavras que já estão na Bíblia, eu só estou repetindo-las, verdade? Isso é profetizar. Quando você lê a Bíblia, você compreende o texto bíblico, a doutrina, e você habla para seu familiar, para seu filho, para um vecino, para um amigo, você também está profetizando. Você também está profetizando, meu amigo e minha amiga. Então, profetizar não é algo de, como a gente pensa, adivinhar o futuro. Eu vou em tal culto porque já há um profeta que profetiza e a gente chega allá e ele começa a adivinar a vida das pessoas, adivinar o futuro. Isso é um falso profeta, porque profecia não é isto, né? Hoje dia. Hoje dia a verdadeira profecia simplesmente é falar a palavra de Deus. Isso está claro. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Tá? Então, que línguas o apóstolo Pablo está falando acá? Ele está falando del dom de línguas.
¿Cuál es el verdadero don de lenguas? Entienda bien. El verdadero don de lenguas son los idiomas. En el día de Pentecostés, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo vino sobre eles receberam o dom de línguas, começaram a falar em outros idiomas, em grego, em aramaico, em hebraico, verdade? Em outros idiomas que havia naquela época. Jerusalém estava llena de estrangeiros. E quando estes estrangeiros escutaram os apóstolos falando em línguas, eles disseram: estamos entendendo o que esses homens estão dizendo, estão falando em nossas línguas. Como pode ser eles que não são de nosso país estar falando nossa língua? Então foi um milagro. Então, o dom de línguas verdadeiro que havia na época dos apóstolos não era essas palavras que sem sentido, que nada entende em los dias atuais, que generalmente acontece em las iglesias carismáticas, pentecostales e neopentecostales. Quando você vê, por exemplo, você vai a estas iglesias e vê a gente falando palavras que você não entende nada, nem eles entendem o que estão dizendo, são palavras sem sentido, não é nenhum idioma, eles não estão falando inglês, nem português, nem espanhol, nem italiano, nem grego, nem árabe. Eles estão falando palavras sem sentido, que não têm sentido nenhum. Esse é o falso dom de línguas. Esse é o falso dom de línguas. Esse é um engano mental, porque eles escutam outros falando, enrojando a língua e falando qualquer coisa, e começam a repetir. Porque eles puseram na cabeça que isso é um dom. Isso não é um dom. Isso é simplesmente algo enganoso, algo falso. Ou simplesmente um espírito imundo, um demônio entrou na pessoa. Pode ser também, e ela começou a falar coisas sem sentido. Isso não é o dom de línguas dado por Deus. Isso é um engano. Por isso que essas igrejas, infelizmente, estão praticando uma heresia, né? A maioria de eles, por ignorância, por simplesmente ver o outro fazendo e começa a repetir, é como um ninho. Um ninho vê você fazendo algo, ele vai repetir, verdade? Assim também são as pessoas que chegam aí na igreja e de repente escutam, de tanto escutar, começa a repetir também e sente aí uma emoção, que é por el grito, que é por la alabanza, que é por la música, que é por la bateria, por la guitarra, e se envolve naquele ambiente de emoção, e aí cai neste error, nesta heresia. E ela pensa, e levando assim, fuiste bautizado com o Espírito Santo, estás falando na língua de los anjos. Está completamente equivocado. Não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia habla del dom de línguas. Pero qual era o dom de línguas verdadeiro? Idiomas. Que os apóstolos, os discípulos recebiam para ir e predicar o evangelho a outras pessoas. E qual era o erro da igreja de Corinto? Eles todos falavam o mesmo idioma. Pero aí havia pessoas que começavam a falar idiomas de outros estrangeiros e a gente não entendia nada. Simplesmente para exibir-se, para dizer, mira, eu tenho o dom, ou seja, por orgulho. Ou também havia ali falsos cristianos, falsos creyentes, na igreja de Corinto havia também pessoas endemoniadas, pessoas carnales, que começavam a falar estas línguas sem sentidos, que nada entendia nada, que era um falso dom de línguas. Então, na igreja de Corinto havia as línguas verdadeiras, que são os idiomas, e havia as línguas falsas, que é a que vemos hoje dia. E Paulo dedica todo o capítulo 14 para ensinar, para corrigir, para sacar este erro que estava aí na igreja de Corinto. E o motivo deste vídeo é fazer você entender a palavra de Deus e quizás você também está cometendo este erro, como eu também já cometi este erro, porque eu conhecia Jesus em uma igreja pentecostal e aí
eu caía também nestes errores, pero por ignorância, pero depois que eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a entender a verdade, eu já deixei de cometer estes errores. Porque eu era um ninho imaturo, nada me ensinou a verdade. Os pastores que predicaram para mim também não conheciam a verdade. Eu tive que buscar por minha própria conta. O próprio Deus teve que sacar-me aí e ensinar-me a entender sua palavra. Então, meu amigo, minha amiga, isso é muito, muito importante que quede claro para você. Que você não caia nestes errores de la gente que cai no piso, que salta, que brinca, que começa a correr e começa a falar língua que não tem nenhum sentido. Isto é falso, isso não é o Espírito Santo. Isso é demoníaco, isso é uma herejia, isso é falso, isso é mentiroso, isso é uma emoção nada mais. Isso é uma emoção nada mais. Um sentimento por el ambiente que está, mezcla lo que é de Deus com lo que é falso. Sacam as palavras de contexto por falta de estudo bíblico, por falta de leitura bíblica. Você vê que nestas igrejas, nestas sectas, a gente casi não estuda a Bíblia, não se hace teologia, não se lê o livro completo, não se estuda o livro completo da Bíblia, versículo por versículo. Simplesmente agarram um versículo que lhe conviene, verdade? Inventam uma história. E mais que todo, música, cair, saltar, brincar. Perdóname a palavra, isso é um teatro, isso é um circo, isso é uma fiesta. Hoje dia você vai nas igrejas, parece um baile, parece uma danceteria, já pintam as igrejas todo de negro, já põem luzes amarillas, azules, rojas, verdade? Muitos instrumentos musicais, muita gente saltando, né? Qual a diferença de um boliche? Qual a diferença de um baile, de uma danceteria? Parece que é o mesmo. E a gente cai na emoção e aí põe um pouco um versículo da Bíblia e o diabo se aproveita de isto e faz as pessoas cair nessas emoções, pensando que isso viene de Deus, quando na verdade é um engano. E isso acontecia na igreja de Corinto. Por isso, no versículo 2, ele diz: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espírito habla misterio. Es decir, allá en la iglesia de Corinto havia gente que estava hablando em línguas, nadie entendia nada, nadie estava sendo edificado, só Deus estava entendendo, verdade? Só ela mesma, muitas vezes nem ela mesma compreendia, então isso não traía nenhuma edificação para a igreja. E os dones espirituais era para trazer edificação para a igreja, não era para que a pessoa se exaltara, como acontece também nos dias de hoje. Está clara esta parte, meu amigo, meu amigo? É muito importante que eu sei que estamos falando bastante, pero é um tema que tem que ser muito bem explicado, muito aclarado. Não vamos a conseguir terminar todo o capítulo 14 hoje, porque cada versículo tem que ser bem explicado para desmistificar, para sacar as pessoas de los grandes errores que há hoje dia, na atualidade, que são errores atuais. A palavra de Deus é atual, está atualizada. Esta carta do apóstolo Paulo é maravilhosa por isso. Né? Versículo 13 ele diz: pero ele que profetiza habla a los hombres para edificação, exortação e consolação. Né? Então, profetizar, ou seja, predicar. Quando você lê a Bíblia, profetizar é predicar. Quando você predica a palavra de Deus, este é o melhor que há, é o melhor dom que há. ¿Por quê? Porque as pessoas vão entender. Quando você está falando e ela está entendendo seu idioma, você está trazendo edificação, as pessoas estão aprendendo, as pessoas estão madurando, estão crescendo espiritualmente, você está exortando, está corrigindo, ela está vendo seu erro, o que está errado, o que está falso. Vai haver pessoas que vão cambiar, vai haver pessoas que se vão arrepentir, que serão salvas, que vão entregar a vida a Cristo.
que van a ser fortalecidas, que van a ser bendecidas, consoladas, né? La prédica trae consolação, aquelas pessoas que estão tristes, que estão angustiadas, que estão passando por luta, por problemas, e você traz a palavra de Deus, esta pessoa vai receber paz, alegria, força, a llenura do Espírito Santo, esperança, fé, né? A certeza de sua salvação, a certeza que vai entrar ao céu e já não haverá mais sofrimento que há hoje dia na terra. Então, isso é extremadamente importante. Isso é extremadamente importante. ¿Está bem? Por isso ele diz no 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lenguas, o sea, idiomas, por eso está lenguas en el plural, significa idiomas, né? Francês, português, espanhol, que havia naquela época, hoje já não há mais. El que habla em línguas, a si mesmo se edifica. Se a pessoa que estava já na igreja de Corinto, falando em idiomas, que outros não entendiam, só ele mesmo, então, só ele estava sendo edificado. Os demais não estavam sendo edificados. A língua dele não tinha valor nenhum para a igreja. Pero el que profetiza edifica a igreja. Marca aí de amarillo o versículo 4, leia novamente. El que habla em línguas a si mesmo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la igreja. Em outras palavras, se eu começar aqui a falar português, por exemplo, vocês que não entendem português, ou se eu começo a falar em inglês, de que vai servir este vídeo para você? De nada. De nada. Se eu entro na internet e busco um vídeo em italiano, em grego, em hebraico, em inglês, idiomas que eu não entendo, pode ser que o pastor esteja predicando uma boa palavra, pero não vai servir de nada para mim, porque eu não entendo este idioma. Pero se ele habla em meu idioma, ou um idioma que eu entendo, isso vai trazer edificação para mim. É isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. Vocês estão aí falando idiomas que nadie entende nada, e isto não está servindo de nada, isto não está trazendo nenhum idioma. A gente que está dentro dessas igrejas, falando estas línguas falsas, isto não traz nenhum benefício para a igreja, nenhuma edificação, nenhuma exortação, nenhuma consolação, é pura emoção. Nem a ella mesmo, porque é uma falsa língua. Pero se alguém traz a palavra de Deus e a gente compreende e há transformação através desta palavra, isto é o que vale, meu amigo e minha amiga. Isso é o que é importante. ¿Está bem? Muito bem. Vamos a parar. Eu creio que está suficiente por hoje, tá? Eu creio que está bueno por hoje. Se quedou alguma dúvida, vuelva a ver o vídeo novamente. Se você quer, pode ler todo o capítulo 14. Eu não vou ter o tempo de lerlo todo hoje. Vou ter que gravar outros vídeos na sequência. Por isso é importante que você dê um me gusta neste vídeo, que você se inscreva em meu canal, que você compartilhe este vídeo com outras pessoas e que você encontre aí o primeiro vídeo dessa série de 1 Coríntios. Creio que este vídeo que estou gravando hoje já é o número 20, se não me equivoco. Ou seja, há 19 vídeos anteriores, desde o capítulo 1, versículo 1 de 1 Coríntios. Se você não viu algum, veja para você seguir a sequência, para você entender o contexto. ¿Está bem? Então, creio que está suficiente por hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, les dejo aí meu WhatsApp. Em los comentários, você pode perguntar ou pode entrar aí diretamente em contato. Há um link aí na seção onde está aí as informações. Você pode clicar e entrar em contato comigo. Tá bem? Então está bem. Que Deus bendiga a todos vocês.
Um fuerte abraço e hasta el próximo video.